disse nada. A pessoa não quer ouvir, ela quer falar. Há um estágio na vida que a pessoa precisa falar. O Jó, por exemplo, podia recolher o seu luto, as suas angústias, ele precisava falar. E Deus é um gentleman. Deus dá esse espaço para o Jó falar. E Deus deixa o Jó falar. Fala, Jó. Fala que eu te escuto. O Jó falou, pediu. Fim das palavras de Jó. Aí levanta um jovem, o mais jovem de todos, chamado Eliú. Ou Eliú, na nossa tradução. Aí ele levanta, não vai dar tempo de eu lidar muito com ele, ele fala algumas coisas boas, outras mais ou menos. E o Jó não responde. Por quê? Porque diz aqui que foi o fim das palavras de Jó. Ele não tem mais o que dizer. Depois do Eliú, finalmente nós nos deparamos com a resposta de Deus. Capítulo 38, versículos de 1 a 4. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Agora veja a resposta de Deus, hein? Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Bom, Jó tinha dito, se eu encontrar Deus, eu vou encher minha boca de argumento, eu vou falar, e Deus vai ter que me responder. Agora Deus aparece. É assim como se no livro algo inusitado acontecesse. Deus diz assim, quem é esse que está escurecendo o meu conselho? Ô Jó, você que está sentado na cinza, agora se coloque em pé como um homem. Eu quero falar com você. Eu vou te fazer as perguntas. Eu, o Criador, vou te fazer perguntas. E você vai me responder. Vamos colocar, Jó, as coisas no lugar certo. Quem é Deus, quem é criatura. Quem é Senhor e quem é servo. Deus começa a perguntar. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tem entendimento. E Deus agora parte a discutir questões da cosmologia. Agora mesmo estava lendo uma matéria sobre esses astrônomos e cosmólogos, falando sobre a grande, não uma descoberta, mas que eles estão conseguindo agora demonstrar a existência de uma matéria chamada matéria escura, que não pode ser vista pelos olhos humanos. Um negócio complicadíssimo. Eu li, reli, falei, que legal, continuo sem entender. O Jó, Deus começa a perguntar, Jó, onde é que você estava quando isso aconteceu? Não sei. Onde você estava? Nenhuma resposta. Aí são 70 e tantas perguntas, nenhuma resposta. Veja o que Jó vai dizer finalmente. Capítulo 40, versículo 3 ao 5. Então, finalmente agora, depois de todas as perguntas que Deus faz, o Jó vai dar uma resposta. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei. Aliás, duas, porém não prosseguirei. Como é que Deus responde a Jó? Então o Senhor do meio do redemoinho respondeu, põe-te em pé como homem, eu te perguntarei, tu me responderás. Acaso anularás tu, de fato, o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus? Ou podes trovejar como a voz, como ele o faz? Orna-te. E Deus vai discutindo com eles assim, fica em pé. Agora olha o versículo 15. E aqui eu acredito que é uma dose de senso de humor de Deus. Contempla agora o hipopótamo que eu criei. Deus fala assim, ô Jó, tudo bem, você não consegue responder essas questões cosmológicas, é muito complicado para você, vamos baixar um pouco o nível. Vamos falar de hipopótamo, Jó. O que você tem a dizer de hipopótamo, Jó? Foi o que eu imaginei. E aí nós chegamos no lindíssimo capítulo 42, quando o livro está se fechando. Então respondeu Jó ao Senhor, pensei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei de o que não entendi, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem.
Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O Jó, depois de todo esse sofrimento, ele não se torna alguém pior. Ele se torna alguém melhor. Porque ele melhor conhece a Deus. E Deus permite esse sofrimento e usa esse sofrimento. Mas veja que Jó não conta. O livro inteiro Deus não conta. O livro termina sem Deus dizer: Jó, tinha isso acontecendo no cosmos. Você não faz ideia de como é que você impactou anjos, homens, aqueles seus amigos. O Jó não sabe. Jó só sabe de uma coisa: Deus é Deus, eu sou homem, e o que quer que venha ao meu encontro, eu vou continuar confiando em Deus. Não é lindo? E aí Deus, então, do versículo 7 em diante, fala assim: Jó, e tem mais, vamos chamar os seus amigos que eu preciso dar um puxão de orelha neles. E fala para eles: olha, vocês ensinaram coisas erradas, mas vou fazer o seguinte, o Jó vai orar por vocês. Você sabe que o Jó tinha um pecado oculto, o Jó vai orar por vocês. Eu vou ouvir. E finalmente o livro, então, nos diz, versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó. A ideia aqui não é de sorte no sentido de loteria, ou de casualidade, ou de experiências randômicas. A ideia é que Deus mudou o estado, a situação de Jó. E deu-lhe tudo em dobro do que possuía. Curiosamente, Deus não dá 14 filhos, Deus dá mais 7 filhos. Por quê? Porque os primeiros 7 filhos não estavam perdidos, estavam guardados com Deus. E quando finalmente o texto diz que Jó morreu, velho e farto de dias, ele se reencontrou com aqueles filhos que tinham morrido. Deus não desamparou a Jó, meus queridos. Tampouco desamparou você. Tampouco nos desamparará. Agora, o sofrimento de qualquer grau, de qualquer ordem, faz parte da experiência de quem acredita em Deus. E a questão não é se a gente vai ter resposta. Tem hora que a gente sofre porque a gente fez bobagem, a gente meteu o pé pela mão. Mas tem hora que a gente sofre, apesar de estar fazendo tudo certo. E nessa hora a gente faz o quê? A gente confia. Senhor, eu não sei porquê, mas eu confio. Dizem que no concílio de Nicéia, no 4º século, participaram 318 delegados, representantes de várias igrejas. Exceto menos de 12 pessoas, todos os outros, por causa da tortura da sua fé, tinham perdido o olho, a mão, um braço, uma perna, todos eles. Menos 12 chegaram inteirão, né? Um pouquinho abaixo de 12. Se você estivesse naquela reunião e você chegasse inteirão, como é que você se sentiria? Olhando todos os outros irmãos que sofreram pela fé. Eu acho que seria a única situação que eu sentiria vergonha de não ter enfrentado alguma dose, algum grau de sofrimento. Quer dizer, gente, unha encravada vale? Meus queridos, a graça de Cristo, o apóstolo Pedro escreveu uma carta inteira sobre isso. Não é apenas de crer nele, mas de sofrer por ele. E se a gente sofrer como cristão, a gente honre a Deus com esse nome. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por esta manhã. Obrigado por cada irmão e irmã que aqui se encontram. Obrigado pela sua palavra. Que o Senhor possa nos despertar o interesse de mais conhecermos a tua palavra, de desejarmos ler, estudar, meditar a tua palavra. Obrigado pelo exemplo de Jó. Tiago cita Jó como um exemplo de paciência. Nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor, porque ele se tornou um exemplo para todos nós, de que é possível, sim, confiar em Ti, mesmo quando não conseguimos enxergar as Suas bênçãos. Fica conosco, dá-nos a graça de vivermos para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, nós estamos chegando ao final. Se você recebe a palavra de Deus essa manhã, diga amém. Amém. Deus abençoe vocês grandemente. Vamos ficar em pé. Você tenha um ótimo domingo e uma ótima semana. Se estiver livre na quarta, vai lá no núcleo. Eu tenho ouvido ótimas notícias a respeito do núcleo. Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, que a consolação e o encorajamento do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para sempre. Quem crê, diga amém. Amém. Deus abençoe, queridos.